Qualquer clube do mundo, quando você perde uma sequência aí de 2, 3 jogadores titulares, com mais 2, 3 reservas aí, assim, sente, e não foi diferente do que aconteceu lá para trás, quando tiveram as convocações. Então o Flamengo, só para deixar claro aqui, o Flamengo disputa uma eliminatória de Copa do Mundo. Não estou fazendo nenhuma crítica aqui à CBF, só que eu quero lembrar aqui a quem está... É uma oportunidade que eu tenho para mandar essa mensagem. Em todo lugar do mundo, quando se tem a convocação nacional para uma data FIFA, se para o campeonato. Aqui não para, aqui continua. E você perder numa convocação atletas como Gabigol, como Arrascaeta, do Uruguai, pelo Isla, pela chilena, Everton Ribeiro, então vamos embora. Rodrigo Caio lá atrás. Sistematicamente isso estava acontecendo. Assim, não é desculpa, eu não estou querendo aqui apresentar desculpa, mas é meu dever apresentar as informações em cima das questões que nós temos aqui, que diariamente ter que decidir. Eu lamento o empate, eu gostaria de ter a vitória, mas é a vida que segue. Raíza Simplício, gol. Boa tarde, Braz. Como ficou a situação do Thiago Mendes? Ele mostrou muita vontade de vir para o Flamengo. O Thiago, a gente começou um processo de tentativa de contratar o jogador. Uma situação complexa. Um jogador que foi comprado aí 2 vezes por seus clubes por mais de 15 milhões de euros, quase 20, inclusive. Me corrige aí, Bruno. O Lyon pagou quase 30 milhões de euros, custo total do custo total da operação. E aparece 2 loucos lá, querendo trazer o jogador por empréstimo, por barato, pela qualidade, pelo que a gente entende que o jogador pode nos proporcionar, e a gente vai pelo mesmo ritual que a gente fez desde aqui do começo, não em relação a ele. Qual é o ritual? Em cima do jogador. Você quer? Você tem interesse de nos ajudar? Eu sei da situação complexa dentro do clube. Isso aqui eu assumo o risco, não tem problema nenhum. Eu e o Bruno, a gente não tem vergonha de tratar qualquer tipo de contratação e não levar. A gente já passou dessa fase, até pelas contratações que foram feitas aí nos últimos 2 anos e meio. O Bruno não tem nenhum desconforto, nem eu. A gente não gosta, a gente gosta de ir para uma operação e levar, de ir para uma operação arrastar. Até por causa da personalidade dele, minha, a gente gosta de ir e arrastar. Só que às vezes não é possível. Mas a gente vai em cima do jogador, pede uma ajuda à família, faz um entendimento com o empresário, depois tenta fazer os ajustes. É diferente de ter o dinheiro ir lá e arrastar. Essa situação do Thiago foram situações com uma enormidade de situações, como a gente trouxe jogadores aqui para trás sem gastar nenhum real nem €1, nem $1 no primeiro momento. Assim foi o Gabigol. O Gabigol veio para cá sem R$1. Depois de 1 ano, entendíamos que precisava fazer a contratação dele, a gente foi lá, mas no primeiro ano. Felipe Luiz, Rafinha, Thiago Maia, Gustavo, Henrique e outros jogadores. A gente foi lá e tinha dinheiro, tinha oportunidade, a gente foi lá, tinha uma situação contratual que nos favorecia, a gente foi lá e contratou. Aqui a gente não é engenheiro só com dinheiro, não. Os números estão aí, é só ir lá nos balanços do Flamengo, fazer as análises lá e vão ver que não tem nenhuma mentira. Então, voltando para o Thiago Maia, a gente foi para dentro desse ritual. Infelizmente, o jogador fez de tudo para poder vir para o Flamengo. Aliás, já na Europa, a nossa ida a Lyon é porque o Bruno e o empresário e eu conseguimos
uma movimentação do jogador que a gente jamais ia pensar que ia conseguir. O jogador foi e externou lá que daria até 2 anos mais de contrato para o seu clube, ganhando menos, para poder ter a sua liberação para cá. Coisa difícil de acontecer. Eu tenho que fazer um agradecimento ao Thiago, independente da gente ainda conseguir trazer ou não, se vai trazer ou não. Eu preciso fazer esse agradecimento a ele, ao empresário. E respeito a posição do Lyon. Eu respeito a posição. Eles devem entender e saber o porquê achavam que esse caminho não era um caminho bom para os seus clubes. E a gente entendeu a decisão, saímos de lá imediatamente já para fazer os ajustes e fazer as outras contratações ou as tentativas de contratações que a gente fez e as vendas, né, que nós fizemos também, que a gente sempre tem que complementar e cumprir com muita os números que a gente tem que com muita pressão. A gente tem aqui a pressão dos números em relação também às vendas. E a gente cumpriu, vem cumprindo aí desde o começo da gestão do Landim. Acho que está todo mundo de parabéns. E obrigado aí pelo um agradecimento especial ao Thiago aí, independente do que acontecer para frente. Sidão Marinho, Agito Esportivo. Braz, a torcida está fazendo campanha para a vinda do Davi Luiz. Qual a possibilidade do atleta fechar com o Flamengo? Algum outro zagueiro virá? O Flamengo, em relação ao Davi Luiz, não tem absolutamente nada oficial, não tem nada perto. É um jogador de seleção brasileira em que há 3 anos atrás fez um vídeo para o meu filho e postaram esse vídeo mais uma vez para dar a entender como se fosse agora. O jogador parece que estava em Angra dos Reis há 3 meses atrás, tem familiares em Juiz de Fora, se não me engano. Então isso é muito perto aqui do Rio de Janeiro e se deu esse pedido aí, essa situação em relação a ele, mas não tem nada. Quanto a você falar de zagueiro, vai ter sempre alguém na lista, sempre, e tem que ser assim, entendeu? Então assim, não tenho o que falar do Davi Luiz. A gente não teve nenhuma proximidade, não teve nenhuma questão mais relacionada à proposta, não tem nada disso, faixa salarial. O que tem é que o Bruno conhece o mercado bem e eu conheço bem também. O Bruno conhece faixa salarial de jogador e eu conheço também. Tudo isso é subjetivo? Mas existe alguns pontos em que a gente chega ali, olha, esse jogador vai pedir mais ou menos isso, até isso dá, até isso vale, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, e eu sei muito bem quanto custa o Davi Luiz e ele também. Então a gente nunca teve, nós fomos fazendo as operações que a gente entendia que deveríamos fazer. Isso não quer dizer que a gente não precise de reforço em área A, B ou C. A gente sistematicamente, conversa internamente, conversa com o técnico, com todo mundo. E a gente vai fazer aí as contratações que precisarem fazer e, principalmente, as que forem possíveis, dentro da responsabilidade que é a responsabilidade nossa aqui, que é a responsabilidade e cobrança nossa aqui até internamente para que se cumpra todos os processos e todos os números que são apresentados para a gente. Então a gente vai lá ajustando aqui, mas não tem nada perto. Eu não vou enganar a torcida, eu não vou. Quando os 2 nomes vazaram, do Andrés e do Kennedy, eu e o Bruno, a gente nunca mentiu. A gente nunca falou que não tinha.
E a gente foi ajustando, trazendo, era prioridade, não pôde um, trouxemos o outro. Kennedy está aí, daqui a pouco. Eu não quero falar de Kennedy, porque hoje foi a apresentação do Andrés, então, se eu apresentei um hoje, eu não quero nem falar do outro hoje. De outra hora a gente fala do outro jogador aí. Então é isso, mas não tem nada de Davi Luiz, nada. Só que eu não vou ficar aqui todo dia desmentindo, B, jornalista, e que a gente fez proposta, e que um dirigente não quer, o outro quer. Não tem nada disso. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Marcos, estamos muito próximos de ter um clube na Europa? O Tondela está perto? Esse assunto também foi um assunto irritante. No meio de uma janela ter que falar de Tondela. Eu tô desde os meus 8 anos aqui dentro do Flamengo. Eu já ouvi e vi de tudo. Eu não vou falar desse assunto, porque primeiro que o presidente Landim nunca tocou nesse assunto comigo. Então eu não vou falar desse assunto. E tem um outro ponto. Se o Flamengo de fato quiser ir para o mercado e se associar a um outro clube, mesmo botando dinheiro ou não botando dinheiro, porque o Flamengo tem muito ativo que não é dinheiro, essa história para mim não cola. Isso precisa passar nos conselhos do Flamengo, passar no conselho de administração, passar no conselho deliberativo. Vou fazer até uma sugestão, que eles façam uma comissão para saber se é possível, se é bom, qual o caminho, qual o estilo de negociação e de associação, para depois a gente falar. Então, assim, eu não quero falar de Tondela, não quero falar de nada, porque eu respeito e muito o Conselho Deliberativo do Flamengo e o Conselho de Administração do Flamengo. Tem os grandes beneméritos que eu acho que vão ter que ser ouvidos. Isso não tem nada a ver com inviabilizar, não. Isso nada tem a ver com não gostar da proposta. Só que eu acho que tem ritos e caminhos para se seguirem neste caminho, nesta decisão, que são caminhos, são decisões que as pessoas não têm noção que não é só a parte financeira disso. Por que é em Portugal? Por que não é na Bélgica, por exemplo? Está cheio de clube lá na Bélgica que são de grupos no mundo inteiro. E por que não é na Espanha? Então isso aí tem que ser, primeiro, tem que passar pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Deliberativo. Acho que tem que fazer uma comissão lá para que se faça um estudo com planejamento e depois se decidir quem será o parceiro, quem é o parceiro. Claro que isso tudo é uma sugestão minha, mas quem manda é o presidente Rodolfo Landim. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Spindel, com a proximidade do fechamento da janela, há alternativas para a impossibilidade da vinda do Thiago Mendes? Olha, eu acho que, repetindo um pouco aqui o que o Marcos falou, né? A gente já fez 2 contratações muito importantes que estavam no nosso planejamento. Assim, a gente está muito contente do esforço que os 2 atletas fizeram para estar aqui, falando hoje especificamente do Andrés. Eu acho que eles ajudam e contribuem muito para o nosso grupo, para a qualificação do grupo, ajudam demais o Renato, o Flamengo, para que a gente possa cumprir o objetivo e que é a